Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º dia e eu quero convidar você a entrar nessa jornada das bem-aventuranças. Até aqui, os 6 primeiros dias, nós falamos muito em cima, do lado sombrio de tudo que o Natal superou a escuridão, gerada pelo pecado. Mas agora nós vamos começar a falar, vamos entrar numa jornada para lembrarmos de todas as boas notícias que o Natal traz a mim e traz a você também. Então, reúna a sua família ou tire um tempo exclusivo para você ouvir, meditar, ler junto e também orar para termos, enfim, darmos o devido valor àquilo que representa o Natal para nós cristãos. Vamos então ao tema de hoje? O que eu vou ler para você agora é um resumo da profecia descrita em Isaías capítulo 11, que diz que um ramo surgiria do tronco de Jessé e que de suas raízes brotaria um renovo. Atenção a essa palavra, renovo. O Espírito do Senhor repousaria sobre ele, um Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que não julga pela aparência nem pelo que ouve, mas com justiça e retidão. Bom, toda essa profecia desse ramo, essa história desse ramo, ela é atemporal. Se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber que esse renovo prometido ali, ele não é apenas para ser vivido exclusivamente na eternidade. Até porque o entendimento errado disso tem levado muitas pessoas, inclusive, a desejarem o céu como um escape ou uma fuga dos seus problemas terrenos. Essa promessa não é apenas uma maneira de Deus nos livrar desse mundo caído, nos levando para um paraíso superior, mas ela é um convite a uma jornada de restauração de tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado. E mesmo que ainda não plenamente, nós já podemos desfrutar da redenção da criação, que na verdade é o plano final de Deus, redimir e habitar entre os homens, como nós vemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, ok? Bom, no texto base de hoje, que nós vamos ver no final aqui, nós vamos ver a história de Lia, que era filha de Labão e esposa de Jacó, futuramente chamado também de Israel, ok? Se familiarizou um pouquinho? Bom, nós vemos o quanto ela era rejeitada, ela era desprezada e tratada como segundo plano, tanto pelo seu pai, como também depois pelo seu próprio marido. Mas ainda assim, a Lia, ela persistia, ela permanecia em oração e também em lealdade a Deus. E a ela foi conferida, então, uma graça imensurável, algo assim que a gente não consegue comprar ou comparar com qualquer outra coisa. Mesmo então, não tendo valor aos olhos da sua família e das pessoas ao seu redor, ali na época, Lia, nós precisamos lembrar que foi dela que nasceu Judá. E de Judá, você vem um pouco depois com a linhagem de Jessé, da profecia de Isaías 11, lembraram agora? E logo depois, quem veio dessa linhagem aí de Jessé? Davi e futuramente o leão da tribo de Judá, o Messias, Jesus Cristo. É incrível isso. Bom, o nosso sofrimento de hoje não passa despercebido de Deus, assim como o de Lia naquele momento não passou também. Deus chamou Lia para viver ainda em seus dias o privilégio de ser mãe. Mas o que gerou tudo aquilo foi que no futuro essa linhagem, a descendência dela veio, o Messias que restaurou tudo e todos aqui, tudo relacionado aqui na terra. Todo o trabalho de restauração começou com uma mãe sendo gerada. Bom, o que eu quero te dizer é que o Natal, ele não é a esperança apenas para os dias futuros, mas ele é a esperança para o agora. O Natal é a esperança para o hoje. Jesus nasceu. Então, eu e você podemos ter uma nova vida desde já. Amém?
No futuro seremos plenamente, né, restaurados, nosso corpo glorificado. Nós sabemos que não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais choro, né, por tristeza, mas até aquele dia nós já podemos provar e ver da bondade do nosso Senhor. Amém? Eu quero ler o texto com você, então, base é Gênesis capítulo 29, do versículo 31 até o 35, que diz o seguinte: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Nem estava programado, mas eu quero só fazer um comentário. Você percebeu que enquanto o Senhor ia lhe dando a graça de ser mãe e ela direcionou toda a sua atenção a ser aceita, né, a ser agradável ao seu marido, ela nunca conseguiu sair de infelicidade, desprezo, né, a necessidade de ser ouvida, mas, né, nos 3 primeiros filhos, mas quando chega no 4º, ela muda o foco dela vai para Deus e o tema do nome, né, o motivo, a razão do nome do 4º filho é: desta vez eu louvarei ao Senhor. Então o Senhor lhe concede, né, Judá, e é de Judá que vem Jessé, Davi e depois o leão dessa tribo aí de Judá, Jesus Cristo, tá bom? Foco no Senhor, que os nossos olhos estejam no Senhor, e eu quero orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por enviar teu Filho Jesus, obrigado por nos enviar o Espírito Santo para nos revelar todas essas coisas. Senhor, muitas vezes nós temos olhado para nós mesmos, nós temos feito coisas, né, para agradar as pessoas, e isso tem trazido infelicidade, tem trazido dor, tem trazido muitas vezes desprezo a nós. Quantas pessoas têm feito, né, coisas incríveis e não recebem, né, de retorno a gratidão necessária, enfim, passam a viver sob a aprovação ou à mercê do desejo dos outros. Mas, Senhor, nós te pedimos nesse dia que os nossos olhos estejam voltados para a boa notícia do Evangelho, para a notícia em que nós somos ouvidos por um Deus que é justo, que age com sabedoria, um Deus que sonda os corações. Então, Senhor, nós nos rendemos a Ti, assim como Lia se rendeu e louvou ao Senhor. Eis-nos aqui nesse dia, Senhor, te pedindo: atrai os nossos olhos ao Senhor, para que a nossa vida seja movida verdadeiramente em agradar ao Seu coração, em glorificar ao Senhor, porque nós éramos perdidos, nós éramos condenados e o Senhor nos restaurou. O Senhor nos redimiu através de Cristo, através do Natal, do nascimento do nosso Senhor. Então, nós nos rendemos a Ti. Que hoje nós possamos nos lembrar, Senhor, do Natal e sermos gratos porque a redenção chegou até nós. A esperança não é apenas para a eternidade, mas a esperança já tem mudado os nossos dias, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, nós temos a convicção de que o Senhor já iniciou essa obra em nós e nós iremos corresponder a isso com alegria e agradecimentos a Ti. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. É a nossa oração neste dia. Nós oramos em Seu nome. Amém? Que Deus te abençoe. Volte os olhos para Jesus e vamos viver, sem dúvida alguma, né, debaixo dessa convicção de que nós já somos redimidos, né, que seremos completamente quando Jesus vier na sua segunda vez, mas a sua primeira vez já nos garantiu. É a nossa esperança, não apenas para o futuro, mas para agora. Então, Deus te abençoe e nós nos encontramos amanhã. Tchau, tchau.